Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quitino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje
é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Meus caros irmãos, bom dia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Porque Ele me amou, então eu o amo, eu multiplico, eu oro, eu reparto. Participe da nossa campanha, nosso alvo é R$4.000. Ao enviar a sua oferta, por favor, deixe especificado para que os nossos tesoureiros deixem já separado para enviarmos para a nossa junta no momento oportuno. Tá bom? Eu quero ler com vocês no Salmo 32, no verso 8, que nos diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Vamos orar. Pai bondoso, te damos graças, Senhor Deus, pela tua promessa de nos ensinar, de nos instruir nos teus caminhos, Pai. É tão bom, Senhor Deus, nós ouvirmos isto do Senhor, que o Senhor vai nos mostrar a direção, que o Senhor vai nos mostrar o caminho. Obrigado, Deus, por Jesus, que é o nosso grande alvo, que é o nosso grande lugar, é o lugar onde nós chegaremos, Pai. Ensina-nos a trilhar esse caminho, Senhor, e que a cada dia, debaixo das tuas instruções, das tuas orientações, nós demos passos largos ao encontro do nosso alvo, o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos uma manhã de estudo abençoada e que, ao pensarmos, ó Deus, nesse tema, o lugar mais seguro da terra, nós tenhamos do Senhor mais um item, mais um dado da tua instrução, do teu ensino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar e logo depois vamos para a nossa sala de aula virtual. Depois da aula, não deixe de assistir Siga o Mestre. Chame as crianças, reúna as crianças e mostre para elas o vídeo. O tema de hoje é Não Tenha Medo. somente a Deus.
que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Nós estamos fazendo uma leitura do livro O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Crabb, e eu quero convidar você nesta manhã, aqui em nossa sala de aula virtual, para ler comigo dois textos. 1 Coríntios 13, 12, nos diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. E primeira carta de João, capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quero orar com você. Pai, nós glorificamos o teu nome nesta manhã. Te damos graças, Senhor, por este meio de nos juntarmos. Te damos graças por este recurso. Te damos graças por podermos estudar a tua palavra, por podermos refletir nos teus ensinos sobre a igreja através desse texto, e pedimos que o Senhor nos abençoe. Pai, que esse trabalho nos faça crescer em maturidade, e que, ao crescermos na nossa maturidade, Senhor, possamos conviver bem com esta realidade de que não a alcançaremos plenamente até o dia em que nos encontrarmos com Cristo. Mas sempre podemos crescer. Ensina-nos, ó Deus, esta realidade do teu reino, a fim de que busquemos sempre o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro de um quadro interessante que eu observava quando era criança. Ele estava numa das salas da escola dominical, lá na Igreja Batista do Imirim, em São Paulo. Era um quadro chamado Dois Caminhos. Ele era uma ilustração do ensino de Jesus, que diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Poucos são o que acertam com ela. Mateus 7,14. Alguns de nós devem se lembrar bem do quadro. Farrell se lembra bem dele. Em São Paulo, quando ele ainda era um bebê, entre 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos que ele tinha, nós morávamos na casa pastoral e eu tinha um quadro desses. Tinha uma réplica do quadro. Eu ganhei de um aluno e usava para ilustrar algumas aulas lá na faculdade. Farrell tinha um pavor tremendo daquele quadro. E eu guardava com a imagem voltada para a parede para que ele não visse. Porque quando ele via, ele saía correndo, chorando. Nunca entendemos bem o porquê. Mas acho que o olho maçônico o assustava bastante. No quadro, o caminho estreito era muito difícil.
ele passava essa mensagem, um caminho íngreme, né? Se me lembro bem, em uma das versões havia numa curva até a ameaça de um leão, aludindo literalmente à passagem de Pedro, 1 Pedro 5,8. E eu trago essa imagem nessa manhã porque nós pensamos no nosso caminho, é um convite para pensarmos no nosso caminho, na nossa trajetória. O quadro tem a sua história, tem suas controvérsias, tem seus exageros, são diversas as interpretações, mas uma coisa é certa, a jornada rumo a Cristo não é facilmente mapeada. Ela acontece através de um caminho estreito, íngreme, com curvas acentuadas que podem apresentar surpresas após serem feitas. Larry Crabb nos desafia, no primeiro capítulo do seu livro, a incluirmos dois conceitos em nossa jornada de encontro a Cristo. Dois conceitos, duas realidades que são ilustradas no quadro, né? Pela forma do caminho ser íngreme, pelas curvas muito acentuadas, pelos desafios em cada uma delas. Os conceitos são confusão e decepção. São termos até, eu diria, chamativos para nós darmos uma atenção maior, para nós nos interessarmos pelo texto. Mas também são bastante realistas. Nós temos uma série de perguntas com respeito a alguns componentes que fazem parte do nosso cotidiano eclesiástico, que fazem parte do nosso universo de fé. E em meio de todos os nossos esforços de descrever a vida espiritual, de vivê-la, de ajudar outros a vivê-la, há algumas coisas que simplesmente não sabemos. Paulo e João nos deixam, né, no texto que lemos, nos ensinam que nenhum de nós pode saber exatamente o que é a verdadeira maturidade espiritual. E só saberemos com exatidão ao olharmos para Cristo quando estivermos na eternidade em um estado pleno, glorificado como o próprio Cristo. Paulo diz que agora vemos em parte, agora vemos como num espelho, mas quando nos depararmos com Cristo, então veremos de forma completa. Até lá, é de se esperar que trilhemos no caminho estreito, sem ao certo saber o que vem pela frente, considerando a possibilidade de estarmos errados em algumas decisões, em algumas ideias. E isso diz para nós que é importante nós nos abrirmos para revisões, nós nos abrirmos para acréscimos. E é certo também que, em função dessas dificuldades do caminho, nós vamos ter que ser muito incisivos e determinados em manter convicções. Aquelas convicções que são inegociáveis. Portanto, peregrinar por nossa rota de fé deve ser, nós precisamos estar conscientes de nossa imaturidade. E, uma vez conscientes disso, é de se esperar certa confusão e certa decepção. Confusão não é sempre algo ruim. Se nada nos confunde, é porque estamos firmados em verdades rasas, óbvias, provavelmente rendidas ao senso comum, verdades simplórias, que não respondem plenamente às perguntas que os desafios fazem para nós. Verdades que requerem de nós até uma fé
infantil. E às vezes são só parciais. Cultivar convicções fortes sobre questões vitais não é algo fácil. Imagine como você pode crescer ainda na sua convicção do que é a salvação eterna. E como precisamos cultivar essa convicção. O quanto ela dá sentido a toda a nossa existência, por exemplo. Às vezes nós somos um pouco negligentes nesse sentido. Algo que dá tanto sentido para a nossa existência, algo que diz tanto sobre nós e que requer de nós, nós não temos muita disposição de compreendermos mais, de esmiuçarmos mais. Mas esse é um conceito, por exemplo. A nossa salvação requer de nós esse crescimento. Então, e esse processo de crescimento vai ser proveniente de uma pergunta, de um questionamento. E questionamento é sempre resultado de uma confusão. Esse é um processo sem fim. Até que cheguemos no céu e vislumbremos tudo completamente. Lá, nós poderemos ver até onde chegamos enquanto estivemos aqui nessa terra. Será interessante, né? Nós chegarmos no céu e vislumbrarmos a completude de tudo, da maturidade de Jesus, por exemplo, do que nós almejávamos alcançar e até onde nós conseguimos chegar aqui nessa terra. E por falar no céu, como será lá no céu? Essa é uma pergunta interessante. O que quer dizer ir para o céu? Esse é um outro item que nos intriga, que causa certa confusão. Uma das perguntas que mais me fazem sobre o céu, e eu imagino que mais fazem, né, aos pastores e as pessoas que se entendem que podem responder essa pergunta, né? A pergunta que mais é feita é assim: nós vamos nos conhecer lá no céu? Essa pergunta é proveniente de uma confusão. Uma confusão. Veja bem, se nos conhecermos lá no céu, essa é a dúvida da maioria das pessoas, tá? Se nos conhecermos lá no céu, sentiremos falta de algumas pessoas. E isso é algo intrigante. Porque se pensarmos através das categorias terrenas, através da nossa mente, daquilo que nos é disponível em termos de lógica, em termos de construção do pensamento, chegar no céu e não encontrar algumas pessoas pode agradar muito. E nós temos medo desse sentimento. Já pensou eu chegar lá no céu? Esse é o imaginário de algumas pessoas, de boa parte das pessoas, né? Já pensou eu chegar lá no céu e não ver tal pessoa e me alegrar? Ou o contrário. Já pensou eu chegar lá no céu e me frustrar por ver certas pessoas lá? Ou me entristecer por não ver certas pessoas no céu? Será que vai haver tristeza, choro, pranto? A Bíblia diz que não. Como assim? E aí tem o outro lado da moeda. Então não vamos nos conhecer no céu. Mas se nós não nos conhecermos, como vamos desfrutar da grande alegria que está nesse ponto, né, nesse ápice da nossa salvação? Afinal, se eu não conhecer as pessoas que estarão lá no céu comigo, quem eu sou? A minha identidade, ela está totalmente relacionada a você. Percebe a confusão? E nossa falta de maturidade. Maturidade que só será completada lá no céu.
O que temos são teses. Eu tenho uma tese sobre esse assunto. Sou muito convicto dela. A tenho como verdade. Se você ainda não tem uma e quiser conversar sobre ela, sobre isso, vem aqui na igreja durante a semana, a gente pode conversar. Mas certamente isso é parcial. Nós não temos como compreender e ter uma visão plena, entender tudo de como vai ser o céu, de como nós estaremos lá, de como nós nos movimentaremos lá. Nós temos algumas ideias, nós temos algumas teses, nós temos algumas convicções até, e é bom que as tenhamos. As teses, as interpretações, as convicções formadas são muito bem-vindas, são sempre muito bem-vindas. Nós não precisamos ficar alimentando confusões. E sobre alguns fundamentos não é necessário que haja confusões. Nós somos salvos e vamos para o céu. Jesus foi nos preparar lugar. Isto é certo, é fundamento, é base, é alicerce, não tem confusão. Mas, por outro lado, devemos esperá-las. Elas não podem nos surpreender. Devemos acolhê-las. E acolhê-las até de bom grado, enquanto investigamos o que significa viver espiritualmente num mundo não espiritual. Isso faz parte da nossa jornada, essa investigação. O que significa viver espiritualmente nessa terra? Nesse mundo não espiritual, nesse mundo materialista, nesse mundo calculista, matemático. Teilhard de Chardin diz assim: nós somos seres espirituais, imortais, vivendo aqui uma experiência terrena ou humana. Então a confusão vai fazer parte. A decepção também é inevitável. E mais do que isso, ela é boa. O cristianismo refaz os nossos sonhos. Quando alguém se converte de verdade, começa a perceber que os seus sonhos não se encaixam na fé. Há então um quê de decepção? Inicia-se um processo de reconstrução dos sonhos, da cosmovisão. Eles agora são muito diferentes e cheios de sentido eterno. Aí a decepção já não é mais com a necessidade de se desconstruir e reconstruir os sonhos, mas é com a percepção de que, como aqueles sonhos do passado não tinham sentido, como faltava neles sentido. E esse processo é doloroso. Pode implicar em rompimentos, em desistência de negócios, em empobrecimento. Imagine a decepção do jovem rico ao ser confrontado com a palavra de Jesus. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me siga. A despeito da atitude, da decisão que ele tomou, a decepção dele foi grande. Ele poderia ter se decepcionado e poderia ter falado: tá bom, Jesus, eu vou contigo. Mas a decepção aconteceu. Isso não quer dizer, saber que nós vamos trilhar um caminho em que confusões e decepções vão estar presentes, vão ser realidades, isso não quer dizer que a felicidade não deva ser um interesse do cristão. Não quer dizer que não é lícito ansiarmos e buscarmos a felicidade. É importante nosso interesse nela. Mas precisamos ampliar a ideia de felicidade. Precisamos de uma revisão ampla. A fé cristã promete felicidade. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Vocês terão uma herança imarcessível. Então, a fé cristã tem essa promessa para nós. Então, decepção e confusão têm o seu lado bom. O lado bom da confusão é a compreensão. A confusão requer de nós um exercício espiritual chamado reflexão.
uma disposição de pensar exaustivamente em algo a respeito do reino de Deus, a fim de chegar a uma compreensão sobre, a iluminação do Espírito Santo, a fim de que a alma sinta paz. A fé cristã nos promete paz. Nos promete paz. E a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A reflexão e as conclusões que são resultados de uma confusão, elas promovem paz. Pode ser que seja uma compreensão até parcial, temporal, e que depois tenha que ser revista, mas que produz paz e conhecimento. O lado bom da decepção é que ela inspira esperança. A decepção, ela nos leva à suficiência da obra de Cristo. A expiação garante a incessante obra do Espírito em nossa vida. A esperança cada vez maior, que dá todo o sentido à nossa existência. O Larry Crabb diz assim: uma luta que nos oprime a alma fornece a energia que nos impele a ir adiante no processo de substituição de uma esperança nominal, do tipo que produz sensações agradáveis, pela verdadeira esperança que nos serve de âncora nas tempestades da vida. O nosso autor, ele não se intimida em expor a sua confusão e a sua decepção. Mas ele deixa claro que a respeito de outras coisas, ele não está confuso. Pelo contrário, está muito seguro, assim como a maioria de nós. Ou seja, quanto aos fundamentos da fé cristã. Aquilo que C.S. Lewis chamou de cristianismo puro e simples. Fica aí a dica de leitura. Você que quer compreender bem os fundamentos da fé, que ainda não estão bem claros para você, e para fazer essa reflexão mais profunda sobre as confusões, sobre as decepções, é importante que tenhamos bem claros os fundamentos da nossa fé. Então, fica aí a dica de leitura para exercitar a reflexão com mais segurança. Esse livrinho que é excelente, que nos faz relembrar dos princípios elementares da nossa fé, suas bases, os fundamentos inegociáveis. Cristianismo puro e simples, C.S. Lewis. Então, qual é a luta do nosso autor? Qual é a luta de Larry Crabb? O que causa nele essa confusão e certa decepção? Existe uma decepção quanto ao estado da comunidade espiritual. Apesar de sua alegria, do seu contentamento, promovidos pelos relacionamentos na igreja, ainda assim, no entendimento do autor, eles estão aquém dos parâmetros trinitários. Existe uma relação na eternidade, uma relação de Deus consigo mesmo, que é o nosso maior referencial. Mas como igreja, apesar da nossa alegria, apesar da nossa gratidão, apesar da nossa comunhão, apesar dos nossos relacionamentos, ainda estamos muito longe dessa referência. Essa é a sua decepção. Mas, por outro lado, compondo ainda a sua decepção, nós poderíamos falar, mas é claro que estamos longe do relacionamento que a Trindade tem consigo mesma. Mas, por outro lado, o autor vê que há um poder inexplorado na comunidade espiritual. O poder de transformar vidas, o poder de curar as vidas. Nós exercemos muito bem o poder para aquela parte que nos cabe, aquilo que Deus conta conosco para converter, para que as pessoas se convertam. Nós somos ferramentas muito eficazes nas mãos do Espírito Santo para a conversão. Mas o autor quer explorar com a igreja o seu poder para a cura, para a transformação da vida das pessoas, para a mudança de vida.
E aí ele fala, como expor isso para a igreja? Fazê-la entender, explorar esse poder. E essa é aquela diferença que eu conversei com você na semana passada, que a igreja pode fazer. E que o mundo ficaria muito surpreso. Fica surpreso quando acontece. Essa é a confusão dele. Como mostrar isso para a igreja? Uma confusão que requer a reflexão que ele propõe. Ela é um desafio, pois provém de uma confusão. Essa confusão ele apresenta através de algumas perguntas. E eu quero compartilhar com você essas perguntas. As ciências da mente são boas ou ruins para a igreja? Psicologia, neurociência, psicanálise, né? A própria psiquiatria. E aí então ele dá algumas respostas. Algumas, eu não diria são respostas incisivas, mas algumas direções para a nossa reflexão. Ele diz, elas não têm autoridade, ou se definem como disciplina complementar à revelação de Deus para orientar a igreja. Porém, a observação e a inferência sobre o comportamento humano podem estimular o nosso pensamento no nosso trabalho de interpretação e aplicação do ensino bíblico na vida das pessoas buscando transformação. Então, não ter as disciplinas da mente ou as ciências da mente como autoridade para a igreja não implica em desdenhar delas ou dispensá-las completamente. Uma segunda questão, os cristãos precisam de aconselhamento. Ele diz, olha, conversar sobre os problemas numa relação compassiva, numa relação de compaixão, de amor e aberta com um conselheiro é uma boa opção. É uma boa opção. Será que é possível, para ajudar as pessoas, conversar sobre os desejos pessoais profundos, sem estimular uma abordagem centralizada na necessidade? Ele diz assim, em Cristo já temos segurança e importância, valor. Os nossos pecados foram perdoados e fomos convocados e preparados para fazer seu reino progredir. Já temos o necessário para fazer o que temos que fazer. Para fazer o que temos para fazer. Então, o autor sempre trabalha, Larry Crabb sempre trabalha pensando no corpo, na comunidade. E quando ele fala que nós estamos preparados para fazer o que temos para fazer, ele está se referindo à igreja, à comunidade, não simplesmente a um indivíduo. E aí ele diz, mas não deixa de ser verdade que fomos criados para o relacionamento e que desejamos a intimidade que o verdadeiro relacionamento nos dá. Estamos preparados, sim, para o que temos que fazer, mas isso vai acontecer no corpo. Isso vai acontecer na comunidade, isso vai acontecer no coletivo. Quarta pergunta, todas essas perguntas são ainda introdutórias. A gente está, nesse primeiro capítulo, o autor expõe o assunto do livro, tá? Então, é tudo o que nós vamos discutir aí durante os estudos dos capítulos seguintes. Quarta pergunta, edificar o corpo de Cristo significa reforçar somente o que é bom nas pessoas sem jamais enfrentar o pecado? Enfrentar o pecado e a dor de modo contínuo, sim, mas jamais como obsessão ou prioridade. Faz parte da jornada espiritual. A quinta questão,
Qual a importância da comunidade cristã na tarefa de ajudar as pessoas a lidar com seus problemas? O Espírito Santo depositou em cada cristão recursos que, uma vez transmitidos de uma pessoa para outra, podem curar e transformar substancialmente. Aqui também ele se refere ao corpo, certo? Sempre assim. Será a Bíblia um manual de aconselhamento ou devemos procurar em outro lugar orientação sobre como aconselhar? E aí ele nos diz, partimos do princípio que acreditamos na autoridade e na suficiência da Bíblia para o trabalho de aconselhamento. Alicerçados ou alicerçado nos princípios da palavra de Deus, o aconselhamento comunitário deve ser uma abordagem fundada no profundo respeito pelo poder do Espírito de Deus de transformar vidas por meio da comunidade espiritual. A Igreja e a Bíblia têm óbvio papel a desempenhar na solução de problemas espirituais. Mas e os problemas psicológicos? Eles não exigem tratamento profissional? Não existe distinção significativa entre problemas psicológicos e espirituais. A alma do ser humano demanda tratamento. Será que pode haver tratamento da alma no sentido mais profundo dentro da igreja? Ele vai dizer, o tratamento da alma exige 2 tipos de relacionamentos. Ele crê que isso é possível dentro da igreja. Nós vamos pensar nisso, ok? O primeiro tipo de relacionamento, amizade espiritual. Ela existe entre amigos espiritualmente unidos que partilham a vida. E orientação espiritual. Ocorre quando alguém decide dedicar tempo para falar da própria vida a uma pessoa respeitada que concorde em ouvir, orar, meditar e falar. Inicia-se assim uma conversa sobre a ideia de que a comunidade espiritual é bem mais poderosa do que pensamos. Ela pode gerar alguma confusão e decepção. Essa conversa, essa discussão. E até o céu, elas serão nossas companheiras. Tanto a decepção como a confusão. Pelo menos nos momentos em que nos dispusermos a entrar por uma porta mais estreita, por um caminho mais íngreme, e conversar sobre ideias. Afinal, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por esse conteúdo. Nós te agradecemos, Pai, pelas confusões, pelas decepções. Através delas, nós somos convidados a trilhar com mais desenvoltura a nossa trajetória rumo à pessoa de Cristo. Através delas, nós podemos entender o nível da nossa maturidade e sabermos que ela será completada lá no céu. Abençoa-nos, Deus, nesse caminho que vamos trilhar, conversando sobre a igreja, sobre esse potencial da igreja de abençoar vidas, de transformar vidas, de curar vidas. E que nós cresçamos nesse potencial como Igreja de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Um domingo muito abençoado a você. Na sequência, nós ficamos aí com o Siga o Mestre. O episódio de hoje é Não Tenha Medo. Deus te abençoe.
tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem. E em casa. Isso é tão bom! Ixi! Acho que vai chover hoje, hein? Bem agora que eu tava curioso pra saber qual que é a história de hoje. E que tal se a gente perguntar para o livro? O livro! Tibério! Gente, essa história veio bem a calhar. E tá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Exatamente! O mestre nos revela aquilo que estava escondido. Não precisa ter medo. Para quem crê, tudo é possível. O mestre se despedia de uma multidão quando pediu para os seus discípulos irem na sua frente para o outro lado do mar da Galileia. Subiu o monte para orar. Quando voltou, o barco já estava longe demais. Então Jesus... Deixa eu ser Jesus! Vamos ver quem a máquina de histórias vai escolher. Vamos! Eu sabia que a gente não devia ter vindo sem o mestre. Esse vento vai acabar com a gente. Mas foi ele que pediu pra gente ir indo na frente. Ele queria se despedir do povo e ainda ficou pra orar. E também como a gente ia imaginar que o mar estaria tão agitado? A gente vai morrer! Não fala uma coisa dessas! A gente vai morrer! Não fale uma coisa dessa! Se pelo menos Jesus estivesse aqui. Ai, eu daria qualquer coisa pra que alguém viesse ajudar a gente. O que você falou? Tem vindo alguém. Mas não é possível que seja uma pessoa. Está andando sobre a água. Parece até um fantasma! Ah, não! Você chamou fantasma. Ai, eu retiro o que eu disse. Eu não quero ajuda de fantasma nenhum. Mas eu nunca vi nenhuma história de fantasma por aqui. É o fantasma do oceano. Os laranjas que naufragaram. Não, mentira. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Então é você que tem que falar com ele. Eu não, vai você. Mas foi você que chamou o fantasma. Eu chamei não, eu chamei alguém. E o fantasma não pode ser considerado alguém. Ele tem razão. Além disso, você é o discípulo mais valente. É verdade. Tá. Quem tá aí? É melhor não mexer com a gente. Os discípulos de Jesus. Você não vai irritar o moço! Desculpa, seu fantasma. Quem tá aí? Pedro, não tenha medo, sou eu. Eu quem? Eu quem? Eu quem? Vocês sabem quem eu sou. Tenham coragem. Senhor? É você? Que senhor, Pedro? Como que senhor? Nosso mestre, Jesus? Eu tenho certeza que é ele. Será que é ele? Pode ser o fantasma pra não enganar a gente. Não, eu tenho certeza que é o nosso mestre. Mestre, se é mesmo você, faça eu ir andando sobre as águas até aí. Então venha. Ih, Pedro, não vai não, não vai. Eu vou. Eu tenho certeza que é o nosso mestre. Você tá andando sobre as águas! Só cuidado que o vento tá ficando forte. Tá mesmo, né? Tá mesmo. Senhor, me ajuda! Mestre, me ajuda! Coragem, Pedro. Pedro, o que aconteceu? Duvidou de mim? Perdeu a fé? Não tenha medo, eu tô aqui. Olha, parou de ventar. Não duvidem de mim. Não percam a fé. Eu tô aqui com vocês. Vocês não precisam ter medo. Realmente, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Vento, era o barco em movimento. Medo, era o
que sentia Pedro Tentando se levantar No fundo do mar. Ele foi parar. Movimento era o barco contra o vento. Pedro era o que sentia medo. Uma coisa estranha aconteceu. O quê? Bem no meio daquela neblina, o Deus que se fez homem, andando sobre as águas. Filho de Deus, sou um homem de pouca fé, e a cada passo eu vou acreditar. Filho de Deus, sou um homem de pouca fé, por suas mãos eu vou me levantar. Que história emocionante! É verdade. Que bom que com Jesus a gente não precisa ter medo. Sim, o amor manda embora todo medo. E você aí de casa? Gostou da nossa história? Promete que quando a gente se encontrar no Babi Criança, vocês contam o que acharam? Por favorzinho! Então, até a próxima história. Tchau, pessoal! Filho de Deus, sou um homem de pouca fé, e a cada passo eu